Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 8. Eu quero ler com vocês os versículos 1 e 2, porque fala a respeito de libertação. Você já deve ter percebido, você que está conosco, você que congrega, você que nos ouve, que nos acompanha pelas redes sociais, nós da Comunidade da Graça, nós cremos no poder de Deus, no poder do Evangelho, no poder das Escrituras Sagradas que liberta o homem do pecado. Se você puder depois conferir na sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo número 8, a partir do versículo de número 31, relata um encontro de Jesus com alguns religiosos da religião judaica, e estes judeus então conversando com Jesus, ouvindo Jesus, se dispuseram a crer nele, e Jesus dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele. E aí a Bíblia começa então nos relatando, dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João 8:32. E a partir dali, aqueles religiosos judeus da religião judaica, eles desenvolvem um tempo de discussão, ao ponto desta discussão se tornar acalorada e com palavras veementes, contundentes, que Jesus então estabelece naquele diálogo, porque Jesus coloca de forma muito clara para aqueles religiosos, e isto pode ficar claro para você e para mim hoje, nós que nos dizemos religiosos, porque as pessoas confundem, ter uma religião, ser religioso, com ser cristão, com ser uma nova criatura, regenerada. Você pode ter uma religião e não ser nascido de novo. Você pode ser pastor, você pode ser bispo, apóstolo, padre, líder religioso de qualquer instituição religiosa, qualquer função, cargo, e não ter uma experiência de novo nascimento, de transformação, de libertação. E o que Jesus então mostra para aqueles homens é que o fundamento de uma vida para Deus, de uma vida com Deus, é você experimentar a libertação, o novo nascimento, a transformação da vida. Não adianta você e eu termos uma religião. Não adianta nós sermos crentes, evangélicos, protestantes, católicos, espíritas ou qualquer outra religião, muçulmano, ou seguir a Torá ou os próprios credos de qualquer que seja a religião. Religião, no sentido institucional humano, não salva, não transforma, não liberta ninguém. Então Jesus foi muito claro em dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Quem liberta o homem é Jesus. O versículo 36 deste texto que eu estou compartilhando com vocês, de João, capítulo número 8, a partir do versículo 31, versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque aqueles homens estavam alegando que eles nunca tinham sido escravos de ninguém. E Jesus então coloca o que é a escravidão, porque é óbvio, não estamos ignorando a escravidão humana, a escravidão no sentido do que os homens e da questão social faz, não é isto, não, ao contrário, repudiamos isto, condenamos isto. Eu estou dizendo da escravidão que Jesus coloca, que todo aquele que pratica o pecado, todo aquele que vive no pecado, ele é escravo do pecado. E então, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Livres do pecado. Este é o ponto. Jesus, ele veio, ele se fez presente neste mundo. Quem esteve na comunidade ontem pela manhã, quando nós ministramos, em Gálatas, capítulo número 1, a Bíblia diz que ele se ofereceu a si mesmo, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, dizendo para que nós fôssemos desarraigados deste mundo perverso, corrompido, deste mundo da impiedade, da iniquidade. Então você e eu temos que entender com clareza que novo nascimento, vida nova, vida transformada, vida liberta, não é uma vida de religião,
é uma vida onde Jesus nos liberta do legalismo, nos liberta das leis que muitas vezes nós, você e eu como religiosos, às vezes a gente fala, não, eu estou debaixo da graça, eu vivo debaixo da graça, mas a gente vive debaixo do legalismo institucional, de regras, preceitos e doutrinas humanas, do pode, não pode, toca, não toca, faz, não faz, ouve, não ouve, assiste, não assiste, tudo isto com base, como eu disse aqui, em regras e preceitos humanos, que diz a Bíblia, não tem nenhum valor, nenhum poder contra o pecado. Então, o pecado, o homem assumiu para si, o homem tomou o pecado para si, lá no Éden, quando ele decidiu rebelar-se contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus. E ali o homem torna-se independente, autossuficiente. E esta autossuficiência, que hoje é destacada, motivada, que hoje é colocada em destaque quando as pessoas dizem para você, você pode, você tem capacidade, você pode, você isso, aquilo, e infla o nosso eu, nosso ego, levando-nos a pensar que por meio do nosso pensamento positivo, do nosso esforço, da nossa própria autoajuda, aquilo que se ajuda a si mesmo em face do conhecimento intelectual e tudo do posicionamento, é óbvio, não estou aqui em momento algum minimizando que nós precisamos ter uma mente renovada, até porque a Bíblia nos propõe isso, mas tudo com base nas Escrituras Sagradas e não em princípios que você e eu possamos perceber, entre aspas, que sejam princípios religiosos. Não, tudo voltado para o fundamento das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Dito isto, Jesus então nos mostra o quê? A verdade. Quem é que liberta o homem? A Palavra de Deus. Quem é que liberta o homem? Jesus. Quem é que liberta o homem? Aquele que faz novas todas as coisas. Quem é que liberta o homem? Aquele que morreu por nós, que ressuscitou, que está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Quem é que nos liberta de nós mesmos? Gente, nós precisamos ficar livres de nós mesmos. Quem mais nos prejudica, quem mais nos traz condenação, quem mais nos afeta somos nós mesmos. Quem traz juízo para a nossa vida, quem traz condenação somos nós. Não é Deus, Deus não condena ninguém, Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, é salvação. Não existe da parte de Deus a intenção, a motivação, o propósito, jamais de condenar o homem. Ao contrário, ele veio para nos libertar. E ele nos liberta da lei. Quando eu falo lei, eu estou falando sim dos 10 mandamentos. Eu estou falando da lei do livro de Levítico. Você pode pegar lá tudo aquilo que está ali. Deus em Cristo Jesus veio nos libertar. Paulo diz, olha, a lei é o aio, é o tutor. A lei veio para nos conduzir. A finalidade, o propósito da lei, não que a lei em si seja ruim, ao contrário, a Bíblia diz que ela é santa, boa, justa, mas nós, você e eu, somos pecadores por natureza, temos o pecado nos dominando, nos escravizando, e a lei avulta isto, porque quando a lei diz não cobiçarás, quando a lei fala para você não desejar o que é do outro e você deseja no seu coração, a lei, então o conhecimento do mandamento avulta isso e você percebe que por si, de você mesmo, você não consegue dominar o pecado, você não consegue dominar os maus desejos, você não consegue dominar aquela força que te leva a fazer o que você não quer. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 7. Ele fala, eu sou conhecedor da lei, eu sou da nação, eu sou judeu, um religioso por nascimento, já vim na família judaica,
eu sou israelita, eu vim da tribo de Benjamim, eu fui ensinado desde a minha mais tenra infância, eu fui justo, cumpridor dos princípios da lei, eu persegui a igreja, eu fiz tudo isso, mas, diz o apóstolo Paulo, o bem que eu queria fazer eu não fazia, o mal que eu não queria, esse eu fazia. Então ele confessa com a sua boca, como talvez você precise confessar nesta manhã: se eu faço o que não quero, vou repetir com clareza para você, se eu faço o que não quero, você não quer fazer algo que você sabe que é prejudicial para você, para o outro e principalmente para Deus. Se você comete pecados, transgressões, que você não quer, mas não consegue, você é escravo. Então Paulo diz: o bem que eu quero fazer, na minha mente eu tenho consciência disso, eu quero fazer o bem, mas dentro de mim eu vejo uma lei, uma força, uma autoridade que me obriga a fazer o que eu não quero. Então, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal, diz ele, que eu não quero fazer, eu não quero brigar, eu não quero ser ríspido, eu não quero ser grosseiro, eu não quero ser indelicado, eu não quero ser uma pessoa que viva na fornicação, tendo relação sexual com meu namorado, com a minha namorada, e depois me arrependo amargamente. Eu não quero ser uma pessoa que vive embriagada, que vive consumindo a minha saúde com drogas, com coisas ilícitas. Eu não quero muitas vezes prejudicar as pessoas, eu não quero ofender as pessoas, mas o bem que eu quero fazer a elas e a mim mesmo, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Então diz o apóstolo Paulo: se eu faço o que eu não quero fazer, que é o mal, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Este é um ponto que nós não podemos deixar de ter total, pleno, o máximo de conhecimento possível, e ao mesmo tempo a revelação de que precisamos ficar livres do pecado. São duas coisas importantes. Há uma doutrina que diz assim: você é pecador e vai morrer pecador, então você vai viver a sua vida cristã lutando contra o pecado, nesta guerra, nesta dualidade do espírito e da carne, do espírito e do pecado. E o mal que eu não quero fazer, eu vou fazer, o bem que eu quero fazer, eu não vou fazer. E esta luta, aí crucifica a carne, aí jejua, aí ora, aí ajoelha lá no caroço de milho e vai fazer penitência e automutilação, faz o que você quiser, mas você continua praticando, escravizado ao pecado, pelo pecado, fazendo o que é mal. Você precisa nascer de novo. Este é o ponto. Se você não tem domínio sobre os seus desejos maus, e deixa eu dar uma notícia importantíssima para você: todos nós, por mais santos, libertos, puros, justos e justificados que sejamos, todos nós temos a possibilidade de desenvolver, de desencadear dentro de nós desejos maus. Isso se chama tentação. E toda tentação, não existe tentação para o bem. Ninguém é tentado para o bem. Sempre você e eu somos tentados para o mal. E nunca, jamais, em hipótese alguma, grave, escreva, anote: Deus tenta ninguém. Então, se alguém vier com essa desculpa esfarrapada, miserável, maligna e diabólica, de que caiu na tentação porque Deus tentou, que aí eles usam a palavra provação. Deixa eu dar uma notícia para você: nenhuma tentação vem de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus a ninguém tenta, cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Aí quando o desejo vem, se nós somos regenerados, nascidos de novo, se nós temos o Espírito Santo, nós vamos parar agora e, como Jesus, nós vamos rejeitar o mal e escolher o bem. É assim que funciona no cristianismo. É por isso que eu disse que, introdutoriamente, que nenhuma religião tem o poder de salvar, transformar ou libertar o homem. Somente Jesus Cristo. É por isso que ele afirmou, tanto para aqueles religiosos judeus: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E conhecereis a verdade vos libertará. Não sou eu que fico livre por causa da regra, preceito, doutrina, religioso, não, gente, não tem isto. É Jesus que nos liberta, Jesus que nos transforma. Então, se você é escravo do pecado, se você não consegue dominar o mau desejo que todos nós estamos sujeitos. E vou dizer mais, tentação não é pecado. O pecado vem, segundo o apóstolo Tiago, quando você concebe a tentação. Quando você concebe no seu coração o mau desejo. Enquanto ele está no nível do desejo, da mente, da percepção, é ali que você encerra ele, é ali que você diz, opa, o Espírito Santo não tem nenhuma participação, não comunga com isto. A vida de santidade em Cristo não traz comunhão com o pecado. Por isso, irmãos, que é óbvio que nós, como cristãos regenerados, pecamos, nós podemos cair, eu nunca disse que nós somos impecáveis nem infalíveis. O que eu sempre estou dizendo, pregando e crendo, é que nós podemos ser mais do que vencedores em todas as coisas, inclusive diante das tentações, que é o que nós, inclusive, cantamos aqui hoje, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nós não podemos ser mais do que vencedores somente nas coisas boas. Em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todo o tempo, nós podemos ser e devemos ser mais do que vencedores. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você entende isso, você começa a viver uma nova dimensão. Qual que é essa dimensão? A dimensão da fé. Fé em quê? Fé na palavra. E o que a palavra diz? Eu pedi para você abrir a sua Bíblia hoje, quando nós começamos esta live, em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Então, aquela lei, aquela força, aquela autoridade que eu citei aqui, que estava sobre nós e muitas vezes em nós, porque Paulo diz o pecado que habita em mim. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para nos libertar do pecado, para nos fazer livres. Ele vem e arranca de dentro de nós o pecado que nos escravizava, que nos dominava. E a coisa que eu acho assim, maravilhosa é porque não é algo para a eternidade, não é algo para a volta de Cristo. Libertação do pecado, vida nova é para aqui, hoje, agora, nesse exato momento. E então Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2 diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que nós ficamos livres de toda condenação? Nenhuma condenação há. Por que nenhuma condenação há? O apóstolo Paulo diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, olha que coisa linda, te livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito, esta lei poderosa do Espírito Santo, esta lei maravilhosa que manifesta o poder do alto, esta lei soberana do Espírito, a lei do Espírito nos libertou da lei do pecado e da morte, porque o pecado gera morte, gente. O salário do pecado é a morte. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos separa de Deus. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, seus ouvidos não estão agravados, não estão enfermos, não estão doentes, para que não vos ouça, diz o profeta. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecado mata, pecado separa-nos de Deus. Por isso que esta ideia de viver, tropeça aqui, cai acolá, de viver com o pecado habitando dentro de nós, ela é antibíblica. É antibíblica. A gente fala muito do anticristo, né? Esta pregação de que você vai ficar o resto da sua vida até a volta de Cristo, lutando contra o pecado interior, lutando contra a carne, lutando contra o velho homem. Deixa eu dar uma notícia para você, meu amado, precioso irmão e irmã. Nosso velho homem não será crucificado com Cristo. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Quando a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, é verdade. Até que você fique livre, porque os que são de Cristo Jesus, versículo 24 de Gálatas 5,
crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, não estão crucificando, não vivem crucificando, crucificaram, está no passado, na pessoa de Cristo, porque ele disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, e disse isso, falando, anunciando, proclamando, explicando, dizendo de que gênero de morte haveria de morrer. E ele morreu crucificado, e quando ele morreu crucificado, ele crucificou o nosso velho homem, ele crucificou a nossa natureza carnal, ele arrancou de dentro de nós o pecado, e a lei do Espírito de vida nele, em Cristo Jesus, nos libertou. E agora somos livres para andar pelo Espírito. Não tem que ter conflito, não tem que ter essa dualidade, não tem yin e yang, não tem o bem no mal e o mal no bem, e esta convivência que nunca será harmoniosa. Isso só é harmonioso no papel, na logo, gente. Não existe jeito de ter harmonia. É um demoninho, é só um capetinha que fica lá. Você nasceu de novo, o Espírito Santo habita 99% do seu ser, mas 1% tem um capetinha lá, um satanazinho, um filhinho do inferno, né? Fica lá te perturbando lá. Sai fora, isso tem do demônio, isso do capeta. Esquece isso. Você é santo, você é regenerado, nascido de novo, uma nova criatura. E não tem esse negócio, todo mundo tem alguma coisa boa. Não há nenhum, não há ninguém que faça o bem, todos se desviaram. Ele é mau, mas no fundo, lá no fundo tem alguma coisa boa, tem nada de bom. Deixa eu dar uma notícia para você, você e eu não temos nada de bom, nossa natureza não presta. Nossa vida sem Deus não presta, está debaixo de juízo e condenação, e é por isso que tem que nascer de novo, é por isso que tem que ser livre do pecado, é por isso que tem que ganhar um novo coração, uma nova vida. Se Deus fosse Deus de reforma, ele mexia com funilaria, meu irmão. Deus mexe com transformação, com libertação. Deus é Deus de novo. Ele mata o velho para nascer um novo, ele arranca o coração de pedra e dá um coração novo. Deus é Deus de novo, Deus é Deus de reforma. Quem reforma as coisas somos você e eu. A gente quer dar uma reformada nas coisas. Deus é Deus de reforma, não. Deus é Deus do novo. Se alguém está em Cristo, não é reformada criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Anota aí, meu filho. Põe na testa, põe na geladeira para descer para o coração. Vai lendo, põe no espelho, põe onde você quiser. Se alguém está em Cristo, a Bíblia não diz reformada criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas do pecado do nosso passado já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, e como nova criatura você está em Cristo. Estando em Cristo, a lei do Espírito de vida te libertou, te livrou da lei do pecado e da morte. Por isso não há mais condenação, por isso o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, por isso que o maligno não pode nos tocar. Porque Jesus Cristo nos libertou, Ele nos arrancou de dentro de nós tudo aquilo que não prestava, crucificou com Ele o nosso velho homem, nos libertou do pecado, nos deu nova vida, novo coração, novo espírito, novamente, transformou. Insisto, repito, nosso Deus não é Deus de reforma, nosso Deus é Deus do novo, nova criatura sois. Por isso receba nesta manhã uma nova vida. Estabeleça na sua história um novo tempo, não por você mesmo, mas pelo princípio maravilhoso e poderoso das Escrituras Sagradas. Gente, olha que oportunidade tremenda. Nós não precisamos de uma religião, a gente não precisa de regras, doutrinas e preceitos humanos. Leia a carta aos Gálatas depois, você vai entender isso com muita clareza. Não precisa de ficar com toca, não toca, pode, não pode. Nós somos livres para a liberdade. Cristo nos chamou. Nós fomos libertados do pecado. Evangelho, boas novas, anunciar como Deus anunciou a Abraão. A Bíblia diz isso claramente, que ele pré-anunciou o Evangelho, as boas novas a Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Você é povo de Deus, escolhido de Deus, santuário de Deus, habitação de Deus, casa espiritual de Deus. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Sua mente tem a mente renovada pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo.
Isso é maravilhoso. Nós não temos que ficar carregando peso, carga. Não! Eu falei ontem e vou repetir para você. Eu amo todas as pessoas. Perdoo e procuro fazer isso constantemente a quem quer que seja, com qualquer área da minha vida. Quero perdoar, não quero trazer nada no meu coração. Mas viver com, é bom você viver com gente que ama a Deus, com gente que tem prazer em servir a Deus, com gente que quer viver para a glória de Deus. Aí faz diferença, porque, veja bem, viver com gente amargurada, olha, você conviver com gente que murmura, que reclama de tudo, até porque, vou falar para você uma coisa, hein? O apóstolo Pedro, está lá em Gálatas, leia a Bíblia, o apóstolo Pedro influenciou um monte de gente. Estava lá Paulo, Pedro, estava lá no meio dos gentios, comendo, bebendo, vivendo tranquilo, como gentio, inclusive, diz o apóstolo Paulo. Aí quando foram chegando a turma dos religiosos judeus lá e tal, ele começou a dissimular, e influenciou inclusive Barnabé, todo mundo que estava com ele lá, e eles foram saindo de fininha, né, a francesa que chama, e depois deram um hashtag partiu. Paulo, diz a Bíblia, que falou publicamente, face a face com Pedro, que ele estava dissimulando. Então você veja, e ele diz lá depois que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então quando você estiver com gente sentado, convivendo ali, e começar a murmuração, começar a reclamação, começar a falar mal dos outros, falar mal do governo, falar mal de político, falar mal disso aqui, sai fora dessa roda, meu filho. Essa roda é a roda dos escarnecedores, dos murmuradores. Essa roda é a roda de palavras torpes, que não trazem edificação. A Bíblia é clara em dizer que saia da vossa boca palavras de edificação. Todas as vezes que você estiver convivendo com gente amarga, invejosa, com gente que vive murmurando, com gente que vive reclamando da vida, você profetiza a palavra para essa pessoa, impõe a mão na cabeça dela e expulsa esses demônios reclamadores, murmuradores, invejosos, amargurados lá da vida dela, e já fala com ela, vai viver uma vida nova em Cristo Jesus. Ao invés de reclamar e ficar aí se lamuriando que você não tem, glorifica e renda graças a Deus por aquilo que você já tem. Sabe por que muitas vezes Deus não nos coloca sobre o muito? Porque nós não temos gratidão e fidelidade pelo pouco. Porque quando nós somos fiéis no pouco, diz a Bíblia, sobre o muito nós somos colocados. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Em Efésios capítulo 3, versículo 20, que ele faz infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, conforme a sua boa vontade, conforme a sua vontade, o seu querer, que opera em nós. Quando você tem um coração grato, quando você tem um coração agradecido, quando você louva a Deus, quando você glorifica Ele por aquilo que você já tem, Deus te dá mais. Pessoal, eu vou dar mais. Pois essa pessoa, ela celebra a vitória. Essa pessoa, ela come pão, ela toma água e ela agradece a Deus, ela rende graças pelo pão. Vou dar mais para ela. Porque quanto mais eu ofereço a ela, mais ela vive para a minha glória. Quanto mais eu ofereço a ela, mais ela reparte, mais ela distribui. Vou abençoar essa pessoa, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, quando você tem um coração grato, quando você é livre, quando você é guiado pela lei do Espírito, você pode entender claramente que em todo tempo você será transformado de glória em glória, de fé em fé, aperfeiçoado. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, saber que Deus está aperfeiçoando, que aquele que em vós começou esta boa obra, há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus. Por isso, eu desafio você nesta manhã, então, a trazer para você uma proposta de vida nova, uma proposta de motivação de crescer sempre, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos crescer. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque se Ele começou a obra, Ele mesmo há de aperfeiçoá-la. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê esta revelação nesta manhã. Livres do pecado, pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Agora não há mais nenhuma condenação. Podemos viver em liberdade, em intimidade com Ele, com toda alegria, com toda paz, com toda leveza, gente. O Evangelho
nos leva para uma vida leve, sem peso, sem culpa. O Evangelho nos deixa livres para a liberdade. Cristo nos chamou. Viva a vida nova, receba a vida nova, desfrute da vida nova e não se sujeite a nada que não estiver na palavra de Deus. Viva pela palavra. Santifica-os na verdade, disse Jesus. A tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Experimente libertação, vida nova, santificação e aperfeiçoamento, crescimento a cada dia. E lembre-se, aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoa. Não fica preocupado com o que está acontecendo, como está acontecendo, não. Só vigie o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração.